O medo de inovar pode destruir ou impedir o crescimento de uma empresa familiar. É claro que isso pode acontecer em qualquer tipo de empresa, mas hoje eu quero falar sobre o medo de inovar que tanto está presente dentro das empresas familiares. Se você gosta desse tipo de tema sobre empresa familiar, desenvolvimento pessoal, por favor, já se inscreve aqui no canal, toca também o sininho para você não se preocupar, porque sempre você vai receber avisos, notificações de novos conteúdos aqui. Muito obrigado por você estar aqui. Meu nome é Aloísio Alves, trabalho há mais de 30 anos com desenvolvimento de pessoas e tenho um consultório na cidade de Uberlândia há 30 anos, já está indo para 31 anos. E tenho também outro consultório na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, há 14 anos. Então, com os atendimentos presenciais nos consultórios dessas duas cidades e os atendimentos online, palestras, treinamentos nas empresas, livros que eu tenho lançado, eu tenho tido a oportunidade de dialogar com meus clientes, com as empresas, com as pessoas, e isso, de alguma maneira, dá base para tudo que eu falar para você aqui. Então, tudo que eu trouxer aqui hoje compartilhar com você não é aleatório, é sempre algo baseado na minha vivência, até porque durante muito tempo eu fui gestor de hospital de alta complexidade e ali também pude desenvolver o meu próprio doutorado na área de educação médica e também depois o meu pós-doutorado na área de sociologia para compreender melhor os fenômenos grupais sociais, e antes disso já havia feito ali o meu MBA em gestão empresarial. Enfim, eu estou dizendo isso para você, seria até desnecessário, mas apenas para você me conhecer um pouco, conhecer minha trajetória e dizer que tudo que eu falar está baseado em evidências científicas do que eu já pesquisei, do que eu já estudei, do que eu já publiquei, mas também na minha prática como gestor, como líder de grandes equipes. E hoje meu trabalho basicamente é tratar as relações familiares e as relações dos negócios. Tenho tido a oportunidade de atender muitas famílias empreendedoras e isso tem me dado também uma grande experiência para ajudar as famílias que empreendem, porque tem pouca ajuda profissional para as empresas familiares. Esta semana eu conversei, estava numa empresa usando o serviço da empresa. Eu sei que é uma empresa familiar, porque eu já a conheço já há quase 30 anos, e estava ali o filho do fundador daquela empresa. E quando eu fui sair, conversando com ele, eu perguntei para ele o seguinte: como é que está indo a empresa? Já a segunda geração. Ele disse: não, está caminhando bem. E eu perguntei para ele assim, na lata, diretamente: e aí, vai para a terceira geração? Ele disse para mim: provavelmente não. E aí, enfim, conversou um pouco. O certo é que esta empresa desse meu amigo, quando ele contou isso, a empresa dele está dentro de uma estatística mundial em que 79% das empresas familiares não passam da segunda geração, ou seja, a sucessão se interrompe já quando iria passar para a terceira geração. Então veja, com tudo isso que eu estou falando para você aqui, e atendendo várias empresas familiares, desde empresas de tecelagens, passando por comércios diversos, desde comércio de confecções, comércio de área de gelateria, panificadoras, indústrias também em outras áreas. Eu digo para você uma coisa, indústrias químicas, enfim, eu digo para você uma coisa: uma das várias travas para a empresa familiar é o medo de inovar. Existe um medo quase que inconsciente que está enraizado nas empresas familiares, que é o medo de inovar. E quais são as razões desses medos? A primeira razão que eu identifico,
ou seja, é a minha vivência, a minha experiência, a minha opinião baseada em evidências que eu tenho atendendo as empresas. Veja bem, a grande origem ou a principal origem do medo de inovar é um certo medo inconsciente de desagradar os fundadores da empresa familiar. Você pode achar que isso é meio absurdo, mas não é. Eu tenho, então, durante a minha vivência, e atualmente também atendendo ao mesmo tempo várias empresas familiares, que precisam passar por uma inovação, que eu já estou percebendo que a parte de oferecimento de produtos ou de serviços ficará comprometida ou até impedida de continuar oferecendo. Isso vai bloquear em poucos anos, pouco tempo, mas mesmo assim, aqueles que são os gestores da empresa familiar, eles têm um medo, um certo medo, entre aspas, de inovar, como se fossem desagradar o fundador e a fundadora. É óbvio que uma das coisas que eu levo os meus clientes do ramo de negócios a colocarem na prática é honrar e respeitar os fundadores de uma empresa. Isso é uma longa história, eu conto em outro momento. Agora acontece o seguinte, o fato de você honrar, de você ter aquela gratidão, aquela admiração pelos fundadores, não impede, não deve impedir você de inovar para dar vitalidade na empresa. Porque os tempos mudam, as demandas mudam, os clientes mudam, as necessidades são outras, necessidades de produtos, de serviços, de inovações, entende? Então, é preciso, por um lado, fazer vamos dizer, um movimento interno, os herdeiros, né? A segunda geração, por exemplo, ou terceira, quando raramente a gente encontra uma empresa na terceira geração no Brasil, é importante que internamente se honre verdadeiramente quem teve a ideia do negócio, começou, investiu, mas ao mesmo tempo, com o mesmo respeito, é preciso inovar, colocar ideias novas, serviços novos, produtos novos, metodologias novas, fluxos novos, entende? Para quê? Para revitalizar a empresa familiar, senão ela fatalmente vai morrer. E é isso que não precisa acontecer, porque a melhor forma de você honrar o fundador ou os fundadores de uma empresa é exatamente você fazer com que essa empresa familiar tenha mais longevidade. O segundo motivo que eu identifico para as pessoas terem uma certa paralisia e não conseguirem inovar é um certo apego / acomodação, entende? Tem apego àquele funcionamento. Até usam aquele velho clichê, aquela velha frase, sempre deu certo assim. Olha só, não é porque um negócio deu certo de uma maneira até agora que esse negócio dará certo usando ou fazendo do mesmo jeito. Você pode até falar, Luísio, mas isso é óbvio? Não, não é tão óbvio assim. Porque se fosse óbvio, as empresas familiares não teriam esse medo de inovar. Então tem um certo apego / acomodação. Essa falta de energia para enfrentar o desafio da inovação. Porque a inovação é mais do que ter uma ideia brilhante, uma ideia nova. A inovação é muito mais do que, vou fazer tudo diferente. Não, não é assim. É importante que tenha na mesma sequência a preservação daquele veio, daquela ramificação, daquela raiz que sustenta a empresa familiar. Mas junto com essa raiz, com esse ducto aí poderoso, é importante trazer uma energia nova, um negócio novo, produto novo, fluxo novo, / tecnológicas, por que não? Então essa acomodação, né, vamos dizer, apego / acomodação, pode pensar do jeito que você quiser aí, é um grande problema e uma grande causa da falta de inovação. O terceiro ponto que eu localizo nas empresas familiares que eu já atendi e nas que eu prospectei e já estou com projetos para elas, é exatamente uma,
vontade, um desejo inconsciente de desistir. Entende? Por que tem um certo desejo secreto de desistir? Com medo de falhar. Então, não se inova na empresa familiar também por conta ou tendo por causa a questão do medo de falhar, o medo de dar certo. Quando na realidade é preciso que esse medo seja superado por um ótimo planejamento, um ótimo ensaio, um ótimo estudo que dê uma margem maior de segurança em relação aos riscos. Agora, sejamos realistas. Todo negócio, toda empresa, quando faz alguma inovação, ele trará consigo, agregado a ele, inevitavelmente, algum risco. Porém, veja, é um risco que você deve deixar que seja um risco administrável. E o que é administrável? É aquilo que é mensurável. Se você não dá conta de medir seus processos, não dá conta de fazer uma simulação da medição do que você vai gerenciar, aí sim você precisa ter medo, porque a gente só gerencia o que a gente mede. Já havia ensinado aí o Falcone, né? Todo bom administrador conhece o Falcone, que é o papa do gerenciamento. Então não tem como escapar disso aí, certo? Então essas três causas que eu estou colocando aqui, que justificam, ou não é que justificam, mas que explicam de alguma maneira essa paralisia das empresas familiares em inovar, ou seja, porquês que a empresa familiar não inova, elas estão aí colocadas para você. Então é possível inovar sem desonrar seus fundadores da empresa, e é preciso que os atuais administradores estejam atentos para perceberem se não estão apegados a antigos métodos que já não funcionam mais, certo? Ou estão acomodados, com preguiça de fazer diferente, com medo de correr riscos, né? Então é muito importante perceber esses tipos de origens e também o receio de falhar, de não dar certo e de fracassar. Como eu disse, toda inovação traz em si algum risco. Agora, é importante dizer que inovação é uma necessidade, sabe? Por quê? É óbvio, o mundo todo mudou. Por exemplo, tem empresário, mesmo que a empresa seja pequena, ainda está na idade da pedra no seu processo de gestão. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um curso de administração na universidade, não estou dizendo isso, mas precisa, vamos dizer, modernizar, trazer alguma inovação para a sua forma de fazer gestão, né? Quantos empresários começam pequenos, crescem e paralisam? Por que paralisam? Porque as razões eu já dei, mas uma delas é porque querem administrar uma empresa que está num novo mundo, com novos clientes, novas necessidades, com métodos antigos. Não funciona. Precisamos olhar para isso. Tantos gestores se negam, por exemplo, a aprender um pouco sobre o uso das inteligências artificiais nos processos administrativos. Ah, Luiz, mas a minha empresa é pequena, aproveite enquanto ela é pequena. Ah, Luiz, não, minha empresa é média, aproveite enquanto ela é média. Ah, Luiz, mas minha empresa é muito grande, aproveite que sua empresa é grande para torná-la gigantesca, transnacional, por que não? Entende? Então, inovação é uma necessidade. Usar métodos adequados às necessidades atuais é outra necessidade. Entende? O maquinário que se tem, a forma de distribuição, a rapidez, as impressoras 3D, tudo isso, entendeu? A cibernética, a informática, as inteligências artificiais a serviço, tudo mudado. A rapidez, certo? A própria questão de mudar o processo de fabricação de produtos,
o oferecimento de serviços, tudo isso. Hoje o mundo vive um outro ritmo. A cada tempo curto, 1, 2 anos, tudo muda. E isso não é ruim, isso é bom. Por que que é bom? Porque exige sangue novo, ideias novas, inspiração, entende? Eu particularmente, como alguém que atende a vários líderes, inclusive líderes, gestores, empresários, não só do Brasil, mas de outros lugares, de empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, eu tenho aprendido uma coisa: a empresa familiar que fica paralisada e não inova, lamentavelmente, para minha tristeza, é uma empresa que está se condenando a desaparecer. Então, se você achou útil esse tipo de tema da inovação nas empresas familiares, compartilhe nos seus grupos, mas só compartilhe se você achou útil, porque hoje na internet tem muita coisa inútil. Então você vai ajudar a outras pessoas se esse meu vídeo for útil. Compartilhe com seus amigos, seus parentes. Se você já faz parte de uma família empreendedora, compartilhe com seus parentes, com outras famílias empreendedoras também. Porque eu entreguei para você hoje aqui os 3 principais motivos de a empresa familiar não inovar. E repito, não inovar é condenar a empresa familiar ao desaparecimento. E eu sei que você não quer isso, não é verdade? Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!